Boa noite, pessoal. Eu sou o Nelson Santana, anfitrião desse singelo e humilde canal. Para quem já vem acompanhando o meu canal, que é novo, né? Comecei há bem pouco tempo, já sabe que eu não sou muito fã de aparecer na câmera ou ficar gravando a minha voz chata, né? Eu devo ser um dos únicos criadores de vídeo do YouTube que não aparece. Eu costumo colocar só textos, imagens e voz gerada por IA para quando eu quero emitir uma opinião minha. Fora isso, são apenas trechos e vídeos de outras pessoas, né? Mais importantes que eu, passando as informações que eu quero passar. Eu já falei 1000 vezes que eu não quero ser youtuber, influencer ou qualquer outro neologismo do gênero, né? Só quando a gente vive num país como o Brasil e fica sabendo de coisas bizarras todos os dias, através de notícias na internet ou recebidas pelos grupos de WhatsApp, a gente não tem como não ficar indignado, né? O tempo todo. Né? Então, antigamente eu azucrinava um grupo de WhatsApp meu, de uns amigos das antigas, aí, da época da faculdade e tal. Só que aí é aquela coisa, né? A gente vai dar a nossa opinião já, puto da cara, sempre tem um fanfarrão, canhoto lá, né? Que começa a falar aquelas coisas, né? Aí ou engole, para de falar, ou estraga a amizade, né? Então, recentemente eu comecei a falar de política aqui no meu canal, que nunca teve nada a ver com isso, e parei de azucrinar o WhatsApp lá. Assim eu continuo extravasando o que eu penso sobre as coisas e paro de incomodar os amigos. Enfim, isso aqui é só para avisar que eu vou começar a experimentar usar a minha própria voz e imagem daqui para frente e vamos ver se melhora um pouco, né? Solta a vinheta, hein? Então, agora para o conteúdo desse vídeo, né? Meu, o STF precisa começar a se colocar no lugar dele, viu? Eu falo isso de duas formas, tá? Uma é meio pejorativa, assim mesmo, de propósito, né? Os caras estão se achando muito. O que eles pensam que eles são, hein? É que estão levando o termo Supremo ao pé da letra, né? É por isso que eu já postei um vídeo aqui que o STF é apenas um tribunal. Só isso. Supremo é o povo, meus amigos. Mas eu digo isso também literalmente, cara. Porque sem um pingo de depreciação, tá? Os caras realmente precisam se colocar no seu devido lugar. Judiciário, que até onde eu entendo é o poder ao qual eles pertencem, né? Eu sei que eles passam o dia todo querendo ser legislador, executor, rei, rainha e tal, mas se nada mudou, eles ainda são do poder judiciário, né? Mano, o poder judiciário julga, surpreendente, né? Eu vou pegar aqui a definição certinha dos três poderes, né? Chovendo molhado, eu sei. Mas é sempre bom lembrar. Né? Peguei de sites jurídicos, tá? Mas sem aquele jargão advocatício tosco, tá? Que não dá para entender nada. É uma forma bem simples e direta, tá? Aqui vai a função dos três poderes, tá? O poder executivo, responsável por executar, né? Fiscalizar, gerir as leis de um país. O poder legislativo cria normas e fiscaliza o poder executivo. Né? E o Poder Judiciário busca garantir os direitos e o cumprimento das leis. Tá? Além disso, possui a capacidade, a prerrogativa de julgar de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo tá? Em um determinado país. Ou seja, eu não preciso dizer mais nada, né? Se tem alguém aí dos espectadores aí que não está vivendo em outro planeta nos últimos tempos, tem visto que o STF não está exatamente fazendo isso, né? E outra, não sou só eu que estou dizendo, não. Olha esse texto publicado no site Jus Brasil, tá? Por um bacharel de Direito e pós-graduando em Direito Público e Gestão Governamental, tá? O Guilherme Henrique Marques. Qual a saída
para as atrocidades do Supremo. Como devemos nos portar diante de um judiciário corrompido? Quando falamos do Supremo Tribunal Federal, STF, e de seus quase deuses, ou seja, dos seus ministros, devemos ficar atentos ao que liberamos de nossas mentes para o público-alvo. Na atualidade, podemos observar várias atrocidades corriqueiras dentro do judiciário e no claro descumprimento da Constituição de 1988, uma vez que os próprios guardiões da Suprema Carta Magna não observam alguns princípios e julgam de acordo com seus breves pensamentos ordinários. Para explicarmos esse tema, devemos ir a fundo desde o momento em que decidimos adentrar no mundo jurídico, seja por meio da graduação do curso de Direito ou apenas pelo acesso às notícias, para quem gosta de estar atualizado no assunto. E quando falamos da graduação de Direito, aprendemos na faculdade que é um mundo maravilhoso, onde tudo acontece conforme a legislação vigente, onde fica de lado a parcialidade, o julgamento conforme os pensamentos e até mesmo fazem-nos acreditar que o direito é a saída para o convívio pacífico em sociedade, sendo os criminosos todos punidos pelos seus erros. Legal seria se assim fosse, né? Pena que há um precipício entre a realidade e o mundo de fantasias das leis. Creio que ao estudarmos a hierarquia das normas, interpretada por Hans Kelsen, não nos atentamos que ao decorrer dos tempos iria surgir uma nova supremacia chamada Supremo Tribunal Federal, ilustrado na pirâmide a seguir. Para quem não conhece a pirâmide de Kelsen, é essa aqui, ó. Tá? Ela tem, ela é uma representação gráfica da estrutura hierárquica do sistema jurídico do país, baseada na teoria do direito constitucional do jurista austríaco Hans Kelsen. Tá? Então, está lá no topo, lá, Constituição Federal acima de tudo, depois emendas constitucionais, leis e medidas provisórias, decretos e, por fim, resoluções, instruções normativas e portarias. Mas, de acordo com o Guilherme, tá, a nova pirâmide vigente no Brasil é essa aqui, ó, que está lá no topo, né? O Toffoli e o Moraes, né? Toffoli e Alexandre de Moraes, lá no topo, acima de tudo. Depois, abaixo deles, veio o regimento do STF, depois veio o Gilmar, né? Que também é bom, né? E depois, abaixo dele, então vem a Constituição Federal, as normas supralegais e as normas infraconstitucionais. Bom, o texto segue, tá? Quem quiser ler o artigo na íntegra, que é muito bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Agora, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu recebi ontem, tá? Ele é de um cara chamado Ives Gandra da Silva Martins, tá? Que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Esse cara é um advogado, professor, grande jurista, considerado um dos maiores juristas do Brasil, tá? Dentre outras coisas, tá? Membro da Academia Paulista de Letras, etc. Mas, principalmente, esse cara entende muito da Constituição, tá? Esse cara é tão bom que em março desse ano, logo depois dos atos terroristas de 8 de janeiro, essa palhaçada e a piada de mau gosto aí do STF, enfim, lá naquela época disseram que o terrorista Moro, né, o Jair Bolsonaro, teria usado um artigo do Ives, uma interpretação dele, para justificar a tentativa de golpe de Estado. Olha, na minha experiência, tá, me diz que se o STF acusou algum cara de alguma coisa, é que esse cara tem que ser muito bom mesmo, tá? Enfim, sente só um trecho desse vídeo do Ives, tá? Há uma discussão no Supremo, no momento, em que se discute se deverá constar de documentos a palavra pai e mãe, tirando-se a palavra mãe. O ministro Fachin tem defendido a tese de que, como nos casos homossexuais de mulher, em que a mãe pode ser aquela que faz o papel de pai, colocar a palavra mãe é discriminatória para aquela mulher que se considera pai, apesar de ter sido a genitora da criança. Então, diz o ministro Fachin que, para não haver uma discriminação,
deveria se retirar a palavra mãe e colocar pai e progenitora, com o que ela sentiria vontade de continuar a ser aquela que, na relação homossexual, faria o papel de pai. E com isto não haveria problemas, porque a progenitora, toda mãe é progenitora. Não é verdade que toda mãe seja progenitora. De rigor, todas as vezes que se adota uma criança, criança adotada considera mãe aquela pessoa que a adotou. Por outro lado, bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro gostam de utilizar, quando se refere aos seus pais, ao meu pai e à minha mãe. Estão defendendo, nos casos que eu vi dos 3 votos, das 3 manifestações, de que não se pode retirar a expressão mãe, tanto do ministro Cássio Mar como do ministro André Mendonça, entendendo que sempre existiu, e por uma minoria que representaria aquelas que gerasse numa relação homossexual, sendo aquela que se considerava pai dentro dessa relação homossexual, que essa minoria, que é realmente uma minoria, não seria discriminada, porque a palavra mãe é universal, sempre foi adotada, e é interessante. Todos nós, eu pelo menos, a minha família, aqueles que eu conheço, aqueles que são meus amigos, aqueles que foram meus alunos, aqueles que estão nas minhas relações, todos, independente dos problemas que possam ter havido na família, se sentem orgulhosos quando falam da sua mãe. Para a mãe é universal. Para nós, os católicos, a pessoa mais reconhecida no mundo inteiro, que é Nossa Senhora, e que no Evangelho de São Lucas, ela dizia que o mundo inteiro, em todas as gerações, a venerariam, isso no primeiro século. Nós estamos no 21º século, cumprindo rigorosamente o que ela disse no Evangelho de São Lucas, que ela seria honrada no mundo inteiro. A mãe. De tal maneira que me parece que os ministros Cássio e André Mendonça, com todo o respeito que tenho ao Fachin, meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, que por uma minoria absolutamente minoritária, daquelas relações homossexuais, daquelas que geram um filho, mas se consideram mais como pai do que mãe na relação homossexual, que vai se mudar toda uma realidade mundial de bilhões e bilhões de pessoas que sempre se sentem honrados quando falam de sua mãe para a palavra progenitora. Tenho esperança que os demais ministros concordem com o ministro André Mendonça e com o ministro Cássio e não acompanhem o voto do ministro Fachin. Vocês entenderam? O STF não tem mais nada para fazer, né? Tipo, cuidar do coleguinha deles lá que tá quase sofrendo impeachment por cometer crimes, tá? O STF está querendo legislar, como sempre, né? Para que seja retirado o termo mãe dos formulários, dos documentos oficiais onde aparecem os termos pai e mãe, entendeu? Porque uma mulher homossexual que seja casada com outra mulher e porventura não caracterize o papel dela em relação à criança desse casal, seja de mãe, e sim de pai, ou ser não binário, ou esquilo, ou qualquer outra coisa aí que ela considere melhor do que mãe, entendeu? Então, para não ofender e não ser discriminatório com essa pessoa que eu acabei de explicar, eles estão propondo retirar o termo mãe e colocar progenitora no lugar. É mole? Eu penso aqui, mas pai pode ficar, né? Se for um casal de homossexuais homens, que um dos pais prefira se identificar como mãe, né? Ou ser não binário, ou esquilo, aí como é que fica? É só as mulheres que podem se sentir ofendidas com o termo mãe? É isso?
Os homens não podem se sentir ofendidos com o termo pai. Será que todos concordam com isso? Será que todos os filhos deste solo concordam com isso? O STF está fazendo essa aberração para atender a vontade de 0,002% da população woke do Brasil que se sente incomodada, hein? Faça-me um favor, né? Ó, opiniões à parte, tá? Em primeiro lugar, o STF não tem que propor lei nenhuma, ele não legisla, ele julga. Ponto final. Tá? Segundo lugar, não tem problema nenhum mais importante nesse país para meter o bedelho, não. Amazônia, o Pantanal ardendo em chamas, recorde de feminicídios sendo batido ano após ano, recorde de violência contra homossexuais, inclusive, né? Brasil é o país onde mais se assassina homossexual no mundo, tá? Mataram 257 pessoas LGBT violentamente em 2023, tá? Uma a mais que no ano anterior. O STF está preocupado com o termo mãe, um formulário que pode ofender alguma mulher que se acha pai da criança, ou ser não binário, ou esquilo. Né? Ah, vai catar coquinho, faquinho. Sim, o faquinho, tá? Porque ele é uma das sapiências que concorda e está preocupado com isso. Ô, faquinho, vai olhar pro teu colega Moraes aí para ver se ele não está ofendendo ninguém por aí, Brasil afora, o aeroporto de Roma, de repente, né? Qualquer outra situação, né? Que tal? O perito da defesa diz que o filho de Moraes agrediu Roberto Mantovani primeiro. Vai ter gente dizendo mas é o perito da defesa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem já tinha dito que o filho de Moraes agrediu Mantovani primeiro foi a polícia italiana. Valeu, pessoal. Comenta aí no vídeo. Se gostaram, deixa um like. E a gente se vê no próximo.